Fala pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para mais um material do Pod Talk. Desde já eu convido você para ficar conosco até o final desse vídeo. E se você ainda você não se inscreveu no canal, Estela, você se inscreve agora, ativa o sininho que toda semana temos materiais para você que vão mudar a sua maneira de pensar. Isso aí, conosco, seja muito bem-vindo conosco até o final desse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre propósito. Propósito. Você já sabe qual que é o seu propósito? Eu sei qual é o meu propósito. E você sabe qual é o seu propósito? E você, querido, você já sabe qual é o seu propósito? Um assunto muito falado também nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, né? Em busca de um propósito. E eu costumo diferenciar, Estela, as pessoas que conhecem a Cristo, né? As pessoas que têm um estilo de vida seguindo o Evangelho e as pessoas que assim não creem em Cristo ou não creem no Evangelho, né? Porque nós que cremos em Cristo, nós temos um único propósito. Um único propósito, todos nós que cremos em Cristo, é um único propósito, que é fazer o Senhor conhecido, né? Que é espalhar o Evangelho, espalhar as boas novas. O que nos diferencia é o ofício. Como que vai ser como feito, que isso né? vai ser feito, né? E em todas as áreas em que as pessoas fazem, tipo, por exemplo, eu sou formado hoje em Direito, então eu trabalho num escritório, também exerço ministério pastoral, né? Então, dentro dos meus ofícios, é onde eu vou cumprir o propósito, né? Então, eu vejo que é mais por aí. As pessoas, muitas vezes, elas correm em busca, aquela busca incessante, do que eu nasci para fazer e tudo mais. Uma dúvida que vai acompanhando a pessoa, né? Sendo que, por exemplo, o cristão, falando agora, o propósito dele é tornar Cristo conhecido, né? E eu, por exemplo, nas ações do escritório, por exemplo, da advocacia, nós resplandecemos Cristo lá dentro. No meu casamento, eu resplandeço Cristo no meu casamento. Nos lugares, no ofício que eu estou fazendo, eu resplandeço Cristo, que é cumprir o propósito do Evangelho. É isso aí. E através, às vezes, das pequenas atitudes, né? Isso. Você ser uma pessoa honesta, você fazer o seu trabalho bem feito, você falar de Jesus, mas representar ele nas atitudes, né? Eu acredito que eu vejo muita gente falando assim, mas eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada, como que eu vou descobrir meu propósito se eu não sou bom em fazer nada, não descobri ainda no que eu sou bom, no que eu sei fazer, mas a gente, você sabe falar, você sabe ouvir, em alguma coisa você é bom, não tem, eu acho que sim, a pessoa... Às vezes uma palavra amiga, né? Lógico, eu vejo que tem pessoas que elas, não é que elas não são bons em nada, mas é que elas querem ser bons em algo muito grande do nada. É isso aí. Né? Tipo assim, não tem como você ser bom, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui que eu tô olhando pro Luiz e tô lembrando dele, né? A galera da mídia, edições de vídeo e essa coisa toda, não tem como você ser muito bom nisso se você não começar no pouco, na foto errada, na edição errada e estar disposto a aprender, né? E é uma frase que eu até falei numa pregação essa semana que passou. Eu disse que as pessoas que não têm Cristo, ou seja, nós colocamos o mundo, né? Ele sofre correndo atrás de um propósito. E nós, filhos de Deus, nós sofremos por um propósito. Por quê? Porque é a diferença de você sofrer atrás de um propósito e por um propósito, é que nós sabemos que o Evangelho, muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos, né? Negar as nossas vontades, negar as coisas do que estamos fazendo, para que o propósito do Senhor se cumpra, para que a vontade do Senhor se cumpra. Esses dias você recebeu uma pergunta até, né? E até compartilhou antes, né? De como agradar a Deus, né? Agradar a Deus é obedecer a Deus. E como você sabe que você está obedecendo a Deus? Tendo comunhão com Deus, lendo a palavra, tendo uma comunhão, né? Daí você vai agradar a Deus. Tem uma frase que eu sempre carrego comigo que diz que sucesso é você ter a certeza de que Jesus ele tá feliz com aquilo que você tá fazendo. Né? Que independente se as pessoas ao seu redor estão felizes, você tá feliz, né? Como aquela frase, o importante é fazer o que me faz feliz. Mas e se Jesus ele não tá feliz? E se Jesus ele não tá feliz com aquilo que você tem feito? Porque ele sabe dos nossos dias. Exato. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que uma felicidade hoje pra mim não vai mais ser uma felicidade amanhã. Então se Jesus ele tá feliz com aquilo que eu tenho feito, eu tenho certeza que eu tô no caminho
caminho certo, né? Uma pessoa me perguntou como que eu sei que eu tô agradando a Deus, como que eu sei que eu tô fazendo a vontade de Deus. É quando você olha com os olhos de Jesus para a situação que você tá fazendo, para aquilo que você tá fazendo ali, né? Se você olha e diz, eu acho que Jesus ele tá feliz com isso que eu tenho feito. Então é um ótimo caminho. É um ótimo parâmetro, né? Uma ótima régua, né? Para você colocar. E eu vejo que hoje em dia, infelizmente, há uma corrida imparável das pessoas em busca do seu propósito, né? E eu vejo que a falta de você muitas vezes ter a certeza de que é aquilo é a perseverança, porque as pessoas acham que quando cumprem o seu propósito, as coisas vão ser fáceis, ou vão ser felizes o tempo todo, ou vão ser boas o tempo todo. E o cumprimento, e não é sinônimos as coisas, né? Então, lógico que no final da carreira pode ser que você olhe para trás e você veja, eu construí algo, um legado bom, feliz. A maioria das vezes as coisas foram boas, né? Nem todas, mas a maioria das vezes. Então, eu vejo que o que falta das pessoas, às vezes, terem certeza do propósito é a persistência. Nós vivemos numa geração, uma era, em que as pessoas começam uma coisa hoje e amanhã já começam outra. Então não tem uma persistência para realmente saber se aquilo ali é a vontade de Deus para a vida dela, para ver se realmente aquilo ali é o propósito de vida, né, daquela pessoa onde ela foi colocada lá. Eu vejo que é muito essa corrida, né? Então as pessoas, às vezes, elas cansam, param por qualquer desafio, né? E quando é um propósito divino para a vida da pessoa, tem que persistir, né? Tem que ter persistência. E não é fácil, não é 100% bonito, não é desde o início bom, porque tudo tem desafios. Eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer tudo tem desafios, né? O cumprimento do seu propósito, ele vai ter desafios. Porque você pensa assim, né? Eu tenho tal coisa como o meu cumprimento de propósito. Aí você compartilha com alguém e esse alguém diz que isso não vai dar certo. Aí talvez a sua família vai contra, mas você tem a certeza de que aquilo é o cumprimento de um propósito, né? Então você tem que relutar com muitas opiniões também, né? Então eu vejo que as pessoas, o cristão, ele tem que entender, de uma vez por todas o cristão tem que entender que o propósito dele aqui na Terra é anunciar Jesus. O que muda é reconciliar pessoas, é o que Jesus fez, né? Nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, esse é o propósito do cristão aqui na Terra. Agora, o ofício é vocação, é aquilo que a pessoa é bom, habilidades, né? Que por muito tempo eu achava que a pessoa que cantava, o ministério dela era cantar, né? O negócio era cantar. A pessoa que dançava, a pessoa que, sei lá, fazia qualquer coisa, o ministério dela era aquilo e não só podia fazer aquilo ali, não existe outra coisa. Mas depois que eu entendi, né, que tudo isso são dons e talentos que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a reconciliar pessoas para Ele através dos nossos dons, né, através daquilo que nós sabemos fazer. E é muito interessante quando a gente entende isso, porque a gente começa a amar o lugar que a gente tá. Olha só. Né? Você começa a amar, você começa a entender que aquilo que eu tô fazendo é por algo muito maior. Eu não só canto, eu não só, né, eu reconcilio pessoas a Cristo. Através daquilo. Através de um dom que Ele colocou em nós, né? Em mim, no caso, não foi. Será que você não canta? Acho que não. Eu acho, não sei não. Eu acho que melhor a gente deixar assim. É muito isso aí. É muito essa jogada. Eu acho que é muito mais leve quando a pessoa entende isso, né, Estela? Da gente não ficar se cobrando, para o que eu nasci. Simplesmente com o que você tem nas suas mãos, faça com excelência, né? Exatamente. E as pessoas que porventura que estão nos vendo, nos ouvindo, eu ainda não tenho um contato tão profundo com o Evangelho, ou eu não sei se eu creio ou não creio. Em alguma coisa você é boa. Em algo não tem. A gente nasceu com um dom. As pessoas têm dons, as pessoas têm talentos, né? Mas eu acho que é muito mais preguiça do que falta de talento, muitas vezes. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você correr atrás, você se desafiar. Você cumprir. Né? Eu acho que existe um propósito maior e dentro deste propósito maior existem vários propósitos colocados por Deus para que a gente alcance algo maior. Porque
os desafios eu vejo muito como um propósito, às vezes, de Deus para nossa vida, para nos preparar, para nos fazer estar aptos para alcançar algo maior, né? Depois que eu entendi o meu ministério pastoral, existiam muitos desafios que vinham pela frente. Eu odiava falar em público, eu ainda não gosto muito, às vezes. Às vezes é meio difícil. Só que eu enxergo como um desafio. Cada vez que eu pego um microfone, cada vez que eu tenho que falar pra alguém, pra mim é um desafio, mas eu vejo como um propósito de Deus. Eu poderia olhar e pensar, é muito difícil, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar no meu canto mesmo, mas eu vejo como um propósito de Deus para que eu consiga alcançar algo maior. Então, cada desafio, cada dificuldade, cada vez que eu erro, e eu fico pensando, meu Deus, de novo, cara. De novo, será que isso é pra mim? Será que eu nasci pra isso? É verdade. Né? Então, eu me questiono, mas depois de me questionar, de ter minha crise existencial, eu busco olhar o propósito de Deus nisso. Né? Nessas pequenas situações que vão nos moldando. O que Deus está produzindo naquilo. Exatamente, que vão nos levando a subir degrau por degrau para alcançar aquilo que é maior, né? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 14, 17, se eu não estou enganado, que o sofrimento, ele produz em nós uma glória. Então, assim, Deus, ele não permite com que, por exemplo, a gente tenha desafios no caminho para tirar algo bom de nós. Não é para tirar algo bom de nós, porque nós não temos... nós não temos algo bom, né? Na verdade, assim, ele não vai tirar algo bom de nós, mas o sofrimento que talvez Deus permite, o desafio, a adversidade, a tribulação, que às vezes Deus permite na nossa vida, é para Ele produzir, né, uma glória, o que o versículo fala, né? Então, e não uma glória nossa, mas uma glória dele, né? Então eu vejo que a gente tem que entender os desafios da nossa vida e continuar rumo ao alvo do cumprimento do propósito, né? É óbvio que Deus, para fazer alguma coisa, ele usa nós, mas ele não depende de nós. Porque se a Estela não quer fazer, alguém vai fazer. O plano de Deus não vai parar, não vai deixar de acontecer porque a minha teimosia, porque a minha preguiça, porque isso ou aquilo não quer fazer, né? Então o plano de Deus vai continuar. Então eu vejo assim que nós temos que encarar os desafios, como você falou, como degraus a serem escalados, né, pisados e tal, subindo, porque, cara, realmente, não é fácil, não é uma coisa assim. Eu também, quando eu estudava na escola, isso no ensino médio, em fundamental e médio, eu ia apresentar trabalho. Eu era que ficava segurando a cartolina. Eu tremia, assim, eu só lia e eu tremia a folha e eu suava inteiro. Eu pingava suor, assim, era um nervosismo extremo. Então, assim, mas não era por vergonha, porque eu nunca tive vergonha. É uma coisa bem interessante, tipo, parece é uma coisa estranha, né? É uma pressão, assim, de tipo, você tá ali fazendo alguma coisa e tal. Então, isso me fez me preparar mais, isso me fez buscar mais, me fez progredir em algumas coisas. E é engraçado porque depende muito de você nesse momento, né? Se você quer isso. Porque você pode muito bem se anular e falar, eu não sei fazer isso e tá tudo certo, vou procurar outra coisa. Aí que entra a questão de que a gente fica procurando. E quando a gente encontra um desafio, a gente fala assim, não, esse aqui eu não vou descartar, vou pro próximo. Então quando a gente entende, a gente aceita isso. Não, eu errei nisso, talvez eu não sou bom nisso, mas eu posso melhorar, eu quero melhorar. Vou fazer algo para que eu possa crescer, né? Então a gente nada vem pronto, nada vem, é uma escalada e cada erro é um aprendizado, uma chance de um próximo acerto, exatamente. E se você fosse dizer hoje, Estela, tipo assim, quais são os ofícios que você consegue cumprir o seu propósito, tipo assim, de cristão? No que você acha que você mais cumpriria, assim, o propósito que é anunciar a Cristo? Qual é o ofício que você acha que, nossa, esse ofício aqui eu consigo cumprir o propósito? Como que tu pensa? O que tu pensa? Por exemplo, assim, eu consigo ver que na minha vida existem coisas assim que é muito fácil, né, nós anunciarmos a Cristo. Por exemplo, nós somos ministros, né, da palavra e tal. Então, tipo, ali, beleza, você tá num altar e você tá falando de Jesus.
né? Não menosprezando, obviamente, né? Mas é o que eu sempre falo, na igreja às vezes é muito mais fácil, né? E você se prepara, você estuda. Agora, nas ações do dia. Ah, sim. Nas ações do dia. Eu vejo muito isso através do meu trabalho. Eu não sou uma pessoa muito agitada, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais calma. E eu tento passar isso para as pessoas. Eu tento levar a paz de Deus para as pessoas, porque quando eu tô lá nos meus atendimentos, pra quem não sabe, eu trabalho num salão. Micropigmentação. High designer. Mas quando eu tô ali num atendimento com uma pessoa, eu tento fazer com que ela sinta paz. Porque eu me deparo com pessoas extremamente agitadas, corridas, um corre pra lá, um corre pra cá, cheio de problemas, cheio de situações no dia a dia ou na sua vida que tiram a sua paz. E eu uso aquele momento ali para que a pessoa ela experimente de uma paz, para que aquilo seja calmo, para que ela possa experimentar o amor suave de Deus, algo mais tranquilo, sabe? Eu vejo muito. E quando eu penso na representação de Deus para minha vida, eu penso dessa maneira, é algo que eu tenho para minha vida. Né? Ele é calmaria, ele é em meio à tempestade, ele é aquele que acalma tudo. Então ele nos traz paz, ele nos traz aconchego, e é isso que eu tento passar para as pessoas, sabe? Sempre que eu tô num atendimento eu penso isso, que eu quero levar paz, eu quero que as pessoas, que cada pessoa que passa ali pela minha sala, ela se sinta num lugar aconchegante, ela sinta o amor de Deus, ela sinta a paz que excede todo entendimento, que por muitas vezes eu busco, eu consigo experimentar, eu quero que as pessoas também experimentem e elas entendam que mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, os problemas, a gente consegue ter um ponto de paz que é Deus, né? A gente consegue, mesmo em meio a uma tempestade, encontrar alguém que traz a calmaria, por mais que as pessoas elas olhem, elas nem acreditam, e talvez Deus ele nem é uma opção. Então, aquele momento ali onde eu tô atendendo as pessoas, eu tento às vezes eu nem falo. Não é nenhuma questão de dar uma palavra, mas é uma questão de experiência, né? Gerar nela uma experiência. Legal, né? Você vê que, por exemplo, o teu trabalho em específico, eu acredito que a maioria dos seus clientes são mulheres, né? Eu também faço sua sobrancelha lá, né, pessoal? Eu faço, né, e tal. Tem uma galera. Mas a grande maioria né, mulheres e tudo mais. E tu vê, e a mulher, a gente sabe, tem mais sentimento muitas vezes. Às vezes também é mais fácil da mulher se abrir e tudo mais. E, cara, talvez seja minutos dela ali, meia hora, 40 minutos, da mulher ali que ela tá à vontade, né? E é um baita lugar pro cumprimento do propósito, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, eu estava estudando um pouco sobre os temperamentos das pessoas, né? Uns são sanguíneos, outros coléricos e tal. Até a pastora Márcia tá postando algumas coisas lá e tal. E eu sempre soube que eu sou sanguíneo, né? Mas o engraçado é que a gente sempre pensa que o sanguíneo é só aquele cara estourado. Aquele cara brabo, aquele cara... Mas eu tenho uma característica forte. E realmente tem essa característica forte. Porém, eu lendo mais a fundo, assim, eu identifiquei algo diferente que eu entendi o porquê, por exemplo, assim, se eu e você temos um problema e a gente discute aqui agora e tal, esse problema, tudo que você me fala, se a gente resolveu, pra mim resolveu. Pra mim resolveu e tá tudo certo, entendeu? E segue a vida, e segue o baile. E isso, eu já tive experiências dentro de um trabalho, dentro de um estágio que eu fiz uma vez, num lugar aqui em Chapecó, e daí e tal, a pessoa vem com, não é uma briga, mas são problemas do trabalho ali, né? Que a gente discute, viu ali e tal, chegamos num ponto e foi. E certa feita um cara me disse assim, mas você é diferente, né? Como que você é diferente assim? Você não leva, depois que a gente resolveu, você já tá ali sentando na roda. Eu disse, cara, é minha personalidade. E eu vejo que é muito o Espírito de Deus acalmando a situação muitas vezes, né? Porque, lógico, às vezes dá vontade de estourar, às vezes dá vontade... Então eu vejo que, às vezes, muito nas minhas reações, eu consigo cumprir o propósito também de mostrar Cristo para as pessoas, né? E às vezes sem necessariamente falar algo, né? Numa reação, daqui a pouco até numa ajuda a alguma pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa estourada chega até a gente conseguir não estourar também e tal. Então eu vejo que é muito isso. Por exemplo, nos atendimentos que a gente faz dentro do escritório,
Porque eu sempre costumo falar, né, que os 2 ofícios meus, tanto pastor quanto trabalhando no escritório de advocacia, a pessoa só nos procura com problema, né? Nunca é com coisa boa, né? Só problema. Ai, vim que te contar uma coisa boa. Outro, ganhei $1 milhão. Não, e vim te dar $100 mil. Não, ninguém faz isso. Então as pessoas nos procuram com problemas. E daí elas entram na tua sala buscando a solução. E às vezes você não tem a solução, mas só o fato de você acalmar os ânimos, né? De você ser os ouvidos. De você ser os ouvidos, de você acalmar os ânimos, muitas pessoas já pensam, mas você tem algo diferente. Talvez eu não sou nem o mais inteligente, nem o que tem toda a solução para tudo, mas a pessoa vai ficar ali e vai fazer as coisas ali porque eu senti uma paz, eu senti algo. É algo mais, nós falamos lá no escritório que o pré-requisito para trabalhar lá é ser crente, né? Capaz, não é? Mas assim, todo mundo que trabalha lá, graças a Deus, hoje vai na igreja, crê em Jesus e tal. E tem muitos momentos lá dentro que a gente para tudo que está fazendo e começa a falar sobre a Bíblia, sobre... Então eu vejo, isso é muito bacana. Então você vê que dentro do seu ofício, você consegue cumprir o propósito. Um dia eu falei para uma amiga nossa em comum, que ela estava com umas crises na cabeça e tal, Deus não gosta mais de mim e tudo mais, aquela coisa. Daí eu disse, mas olha para dentro do seu local de trabalho, para sua empresa. Toda manhã, Rafa, toda manhã eu faço tal coisa. Eu disse, olha, você está resplandecendo a Cristo por causa disso. Você está anunciando o Evangelho por causa disso. E eu comecei a mostrar para ela todas as coisas que ela estava fazendo no local de trabalho dela. Só não enxerga. Só não enxerga. Então, olha que legal. Então, você que está nos ouvindo, talvez você não faz parte de dentro da eclésia, né? De dentro da igreja, dentro dos ministérios. Mas você pode fazer a boa diferença no lugar que tem mais espaço ainda, que é o mundo todo, né? É fora das 4 paredes. Então, o seu propósito ele é para ser cumprido fora, não dentro. Exatamente. Você ser uma pessoa agradável, né? Você ser uma pessoa boa, você que sabe ouvir os outros. E encare os desafios como um aprendizado, né? Não desista do seu propósito, daquilo que arde no seu coração. Por mais difícil que seja, por mais que algumas situações talvez apareçam, entenda e decida de que ângulo, né, Rafa, que você quer olhar o desafio que você está enfrentando. Você olha como uma coisa que você vai falar, não é pra mim, ou bora lá, a gente vai enfrentar esse desafio, a gente vai vencer, a gente vai dar um passo a mais. Os apóstolos acho que pra mim é o maior cumprimento de vencer desafios, né? Por mais que a grande maioria morreu decapitado, uns crucificados de cabeça para baixo, outros crucificados de cabeça para cima, outros perdido numa ilha, enfim. Cada um de um jeito bem trágico. Mas todos cumpriram um propósito e assim, não deram bola para a maneira, né? Você vê o apóstolo Paulo dizendo que uma frase de caminhão que todo mundo usa, né? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas quando você lê alguns versículos antes, ele disse, eu sei passar fome, né? Eu sei viver na fartura, eu sei passar necessidades e eu sei viver na bonança. Então, por isso que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, muitas vezes nós achamos que o propósito só está sendo cumprido quando está tudo bem. Por isso, não desista, né? Você tem um propósito, você cristão, você tem um propósito de anunciar a Cristo, independente do ofício que você faça. E você que talvez nos escuta, que nos assiste, que não seja cristão, comece a mentalizar isso, né, como em algo que você é bom. Algo que eu sou bom, um talento meu. Comece a trabalhar em cima disso. Que eu creio que com o passar do tempo você vai começar a entender também o Evangelho de Jesus e ele vai te constranger a um ponto e você vai ver que as coisas vão se aperfeiçoando na sua vida, né? Porque não tem como, né? O Evangelho é boas novas, né? Exatamente. Todos os caminhos levam para ele. Né? O Evangelho os caminhos levam ao Evangelho e a gente tem que crer naquilo que acontece na palavra do Senhor para o cumprimento de um propósito. É isso aí. Justo? Isso, galera! Muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Seja mais abençoado e nós te esperamos no próximo. Gente, deixa a sugestão aí nos comentários, comenta, compartilha com a galera aí. Nós aceitamos sugestões, inclusive já falamos alguns temas aí que nos sugeriram, né? A maioria deles, né? A maioria deles, na verdade, né? Então, compartilhe isso e comente aí e deixe sugestões no canal, beleza, gente? Um grande abraço, até mais, até a próxima.